Fala aí, pessoal. Porra, emendando uma live na outra aqui, né? Deixa eu mandar aqui pro Guilherme. Deixa eu ver se o Guilherme já tá aqui. Acho que ainda não. Bom, gente, boa noite aí, pessoal. Pô, essa live aqui vai ser ótima, cara. Uma live pra mim mesmo. Eu tenho várias perguntas pra fazer. Vira e mexe, vocês me perguntam aí se... Pô, se dá pra ser culto, dá pra ler esses negócios de formação humana, né, Guilherme? E aí, no meio do estudo pra todo, enfim, uma confusão do caramba na cabeça. E agora teremos as respostas. E aí, meu querido, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom, Zé? Que honra, cara. Porra, que A saudade. honra é toda minha. Última vez que eu te vi pessoalmente, nós éramos dois meninos, cara. Porra, não, Já eu era faz quanto tempo recém-casado. já? Começo de 2017, cara. Eu era Nossa, recém-casado. 3 anos. Tu casou depois, né? Casei depois, é verdade, casei nesse ano. É, então. Aí agora nós já somos pais de família, cheio de filhos. Nem sono mais a Cê- gente tem, né? cê- Ah, não, isso é um negócio só para os fracos, É. né? É, mas não, Você tá com quantos filhos? meu terceiro vai nascer agora em maio, cara. Vai nascer o terceiro, que maravilha. E o teu terceiro? O meu ainda não tá para nascer, meu. Mas a segunda tá com 6 meses, né? Então, Por fim, o cara, não é mole segundo, não. vamos ver, né? O Eu terceiro vi, uma hora chega também. com certeza, depois do segundo vem o terceiro. Pô, Guilherme, obrigado aí, meu querido, por ter topado participar dessa live, cara. Vai ser uma alegria poder conversar contigo aí. E, É um prazer todo meu. pô, e você é um cara, que eu admiro muito, né? Porque o que a gente vai falar aqui é o seguinte, cara. Muita gente me pergunta aí no concurso, cara. A galera vem assim, você faz coffee? Devo fazer coffee? Dá para ser culto? Devo fazer leituras? Como é que a galera chama, cara? Tipo, nem erudita, enfim, formação humana, essas coisas todas, no meio do Uhum, concurso, né? E, cara, eu confesso que eu porra, nunca estudei muito, assim, nunca fui um cara de, por exemplo, literatura, nunca li. Eu li os livros que o colégio mandava eu ler, até gostava. Machado de uhum, Assis achava maneiro, por exemplo, acho o cara irônico, né? Tem meu perfil, uhum. acho que a gente conseguiria fazer uma live com o Machado de Assis. Agora, porra, ler em casa, nunca tive esse hábito, assim, sabe? Eu gostava de jogar videogame. E aí depois, cara, faculdade, então, porra, não li nem o que eu deveria. E aí depois, continuando para concurso, é que eu ganhei um ritmo de estudo mesmo e me tornei um cara mais estudioso, assim. Então hoje para mim é meio que Sim. normal eu estudar, né? Tô sempre, mas assim, minhas coisas do direito, né? Faço leiturazinha, Uhum. agora tô lendo lá. Tu até recomendou outro dia, né? A biografia de São José Maria. Por acaso tô lendo isso agora, mas é aquela coisa, um tempinho pequeno por dia, não é uma formação humana. E aí, cara, eu tenho essa minha sincera dúvida, cara. Eu achava naquela lá 2015, 16, eu falava, caraca, agora, meu, você abriu um mundo na minha cabeça, eu vou me tornar o cara mais culto do mundo, vou ser um monstro Uhum. jurídico, um monstro humano. Cara, e a verdade é que hoje eu espero que tu mude isso na minha cabeça, mas a impressão que eu tenho hoje é a seguinte, cara, meu irmão, se eu souber um pouco do meu direito mesmo, meu instrumento ali já tá bom, entendeu? Meio que não Aham. sei se eu parei de acreditar nisso. Só que, por outro Ah, lado, a vida é bom, uma vamos. só, né, Guilherme? Pô, e Aham. aí eu também não posso me restringir a isso. E agora eu vi aquela trilogia do Brasil Paralelo, tu já viu? Da educação? Sim, sim. Pô, tu olha aquilo, Assisti. tu fala, pô, irmão, tem que parar de assistir YouTube e começar a ler mesmo. Só que é difícil, né, Hum. cara? Então, assim, hoje eu espero que tu resolva só esse meu probleminha da minha vida. Não, esse problema é bem comum até, né? Meu pai, assim, eu nunca fiz concurso público, mas meu pai é professor de concurso, preparatório para concurso há décadas. Então, assim, eu cresci, eu era criança, eu ia no estúdio do LFG, Cara, eu ficar achei isso uma assistindo ele gravar. coincidência absurda, cara. Eu sigo teu pai, que é o Rodrigo Lima Freire, né? Aí Uhum, cara, tu apareceu no feed lá, eu falei, não, que é isso aqui, brother? Que bagunça é essa? E ele é novo pra ser teu pai, né? Ele me falou que foi teu pai, porra, novo. Eu falei, cara, que muito novo, é. coincidência monstruosa, cara. Pois é, a primeira vez que eu aprendi a diferença entre litisconsórcio facultativo e necessário foi quando eu tinha 12 anos. Então eu tinha 10, 12 anos, meu pai me levava na estúdio de gravação. Então eu cresci em meio de concurso, na verdade, embora nunca
nunca ter prestado, mas isso para mim é uma realidade comum, assim, eu assistia aos concurseiros centenas assim ao longo da vida. Meu pai, aliás, muita coisa eu fui, a primeira vez que tive contato assim, com o professor, tudo foi meu pai, assim, né? Agora, então é uma coisa comum, o cara começa a estudar para concurso, mas assim, não é só o cara que estuda para concurso. O menino que vai estudar para faculdade, que está no meio da faculdade também, às vezes acha que tem que estudar para as matérias da faculdade, o cara tem que estudar para o OAB, o cara tem que estudar para o vestibular antes, ou seja, Sempre tem uma outra prioridade aqui, né? sempre tem alguma outra coisa. E aí o que acontece é o seguinte, na verdade, as pessoas têm a cabeça errada em relação ao estudo da vida intelectual. Isso aí. Porque hoje, por uma crise que a gente tem uma cisão da vida prática com a vida intelectual. Isso é muito ruim. As pessoas acham que para ser intelectual é viver numa torre de marfim, estudar coisas que não tem nada a ver com o dia a dia, que não tem nada a ver com a vivência profissional. Então, ou eu viro uma espécie de mendigo urbano que vive para contemplar a metafísica que não tem nada a ver com o mundo, ou eu ganho dinheiro e estudo as coisas do meu dia a dia profissional. Esse é o que está na cabeça das pessoas hoje, né? Sim. Mas isso, na verdade, é um erro sobre o que é a filosofia, como funciona o próprio direito. É um erro, assim, essencial, porque, na verdade, assim, algumas pessoas têm uma visão errada da filosofia, uma visão mal feita da filosofia, e, portanto, a filosofia fica uma coisa muito etérea, muito aérea e pouco prática. Na verdade, se você pegar os grandes nomes do direito do Brasil, todos eles têm uma formação filosófica forte. Pô, com certeza, cara. Eu sinto uma falta disso absurda em mim, cara. Absurda. Eu pensei em fazer um tempo atrás na Austral, tem lá uma diplomatura de teoria do direito. 3 semanas no ano. Porra, eu já adiei 3 anos isso, cara. Como eu me arrependo, falei isso hoje com a Carol, falei, cara, se tem uma parada que eu me arrependo, que eu deveria ter feito, era isso. E olha que não ia mudar minha vida não, mas pelo menos o mínimo, entendeu? Eu não sei, eu me sinto um completo ignorante com isso. E faço questão de me colocar assim, porque tem a galera que é ignorante, quer pagar de, porra, de filósofo, quer aí dá essa cagada generalizada. Aí é terrível. Eu testei já algumas vezes, porque assim, basicamente o que eu passo pro pessoal? O pessoal do direito, normalmente, que eu dou formação. É um plano conjunto, entendeu? Que o cara estude as matérias da dogmática, é chamada dogmática jurídica, eu acho um nome terrível, mas assim, que o cara estude o direito derivado da lei, que é uma parte fundamental do dia dele, inclusive com uma especialização, que o cara estude a filosofia do direito e a filosofia mesmo, fazendo uma ponte dos três, né? Então, basicamente é isso. Tem três caras que eu falei para ele fazer isso no começo da faculdade e passei o roteiro de estudos, né? Um deles, o cara virou, tipo, entre os 5 melhores alunos, assim, da faculdade, entendeu? Outro cara, outro dia eu vi lá, o professor tava falando, cara, esse é o melhor aluno que eu tenho e tal. Por quê? Na verdade, o que acontece? Se você olhar os grandes nomes do direito, os caras que se destacaram muito, assim, o Ives, uma vez eu até fui conversar com o Ives Filho sobre esse assunto, mas o Ives pai é um exemplo. Eu ia falar com ele hoje isso, ô, Guilherme, eu ia mandar uma mensagem justamente para ele falando isso, cara. Porque... Então, esse é uma diferença colossal, brother, um cara que tem o mínimo de bagagem. Mas é um negócio assim de outro mundo. Eu fico pensando nisso, Guilherme. Se eu tivesse o mínimo, se eu tivesse 3 frases de cada filósofo, porque até a filosofia eu olho com uma perspectiva utilitarista, entendeu? Eu já olho assim, como eu vou poder usar isso? Mas eu sei que eu vou poder pelo menos chegar numa palestra de litisconsórcio e jogar uma frase de um filósofo e ele vai falar, meu Deus, quem é esse Deus? Porque esse é o nível da coisa. É mais do que isso ainda, porque se você só citar pela beleza da frase, até aí qualquer cultura serve. Mas, assim, filosofia é muito diferente de cultura. Vira Cortella, ser erudito e dominar a filosofia... Eu te perguntei isso lá da internet. Falei, Guilherme, o que eu não vou aprender filosofia, mas como é que eu decoro umas coisas importantes para usar? E você, então tu vê o Cortella. Pois é, daí se o cara assiste autoajuda, qualquer porcaria dessa, lixo, e aí você decora umas frases. Agora, sim, o fato é, filosofia, na verdade, é você aprender a articular as coisas. Até o cardeal Newman, foi esse grande figura aí da educação no século XIX, falava isso, olha, juntar erudição não é ser sábio de fato, não é aprender. Isso qualquer um consegue juntar erudição, sinceramente, ficar decorando frase, livro. Sim. Tá cheio de cara que já leu 500 livros e é burro pra caramba, entendeu? Claro, isso aí é um fato... Isso também é outra coisa, todo mundo fala que leu muito livro, tipo, porra, eu duvido um pouco, sabia, Guilherme? Não é possível. Tem gente que eu truco também, viu? Não é pouca gente, não. Eu já truquei várias vezes e na hora que o cara dá uma afinada. Entendeu? Umas coisas que não fecham assim pra mim. Não fecha, não. E tem umas coisas que tem que trucar mesmo. Agora, assim, basicamente, para um cara do direito, o cara quer estudar mesmo, assim, via de regra,
Se ele estudar a boa filosofia do direito, ele vai começar a ver a conexão entre os assuntos que ele já está estudando. Por exemplo, um cara sei lá, estuda direito civil, certo? Ele, inevitavelmente, para conhecer melhor o direito civil, ele tem que conhecer teoria do Estado, portanto, tem que conhecer a Constituição, tem que conhecer o direito romano, tem que conhecer qual é a teoria do contrato. Então, assim, naturalmente, a profundidade no direito civil vai levar à filosofia do direito. E a filosofia do direito, naturalmente, leva à filosofia política como um todo, porque o Hans Kelsen passou para o jurista contemporâneo uma burrice tremenda. Hans Kelsen era uma figura muito complicada, assim, ele virou hippie, ele foi um proto-hippie, ele foi lá para a Califórnia, dar aula em Berkeley, que era o núcleo do intelectual hippie, assim. Então, ele basicamente ele falava que ele se fazia de neutro em matéria política, queria separar o jurista da política, mas na verdade ele fazia política, ele estava fazendo isso para justificar a República de Weimar em muitos aspectos. Então é um pouco hipocrisia isso. O Eric Voegelin já tinha apontado isso. Então no Brasil a gente adotou isso, o direito é separado totalmente da política. Mas na verdade o direito está totalmente ligado ao Estado. Vide que as decisões do STF, as leis são feitas para agentes políticos e tem influência política forte. Então, assim, não existe isso. Então, a própria noção do que é o Estado, o que é filosofia, o que compõe o Estado, faz parte do conhecimento jurídico, né? Então, um cara, para ser um jurista muito bom, decorar o código é muito limitado. O cara vai virar assim... O que vai acontecer com ele é assim, ele vai entender o decorar, mas ele não vai conseguir articular as coisas que estão ali, né? Então, no fundo, eu defendo isso. Assim, filosofia... Estou lá no dia a dia entremeado no direito, lá com o Código Civil. Então, agora eu vou estudar metafísica avançada. Bom, não é assim que funciona. Na verdade, primeiro vamos tentar entender um pouco de filosofia política, um pouco de filosofia do direito, o próprio negócio que tem mais a ver com o que o cara está fazendo, para daí ir indo para outras áreas, né? Então, cada um tem que estudar a filosofia de acordo com a linha de atuação profissional que já está, né? Cara que, por exemplo, eu dava aula para o cara do ITA. O pessoal lá do ITA, eu ia lá para São José dos Campos toda semana. Eu basicamente focava muito com eles a análise de filosofia da ciência, filosofia da matemática, porque era coisa que tinha mais a ver com o que eles estavam fazendo. Então, assim, filosofia é prática? É sim, claro que é. Claro que é prática. Ela tem um elemento prático, é óbvio. Só que esse elemento precisa ser muito estudado para se entender ele bem, né? Sim, exato. Então, esse é... Uhum. Sim, exato, Guilherme, mas aí o que eu penso, cara? Cara, eu concordo totalmente com isso tudo que você está falando. Acho que todo mundo que está aí no campo, porra, teórico vai falar, caraca, eu concordo plenamente com isso. Aí o cara, enfim, o cara que está estudando para concurso fala, porra, é muita matéria de direito, não dá para me dar esse luxo. O cara que eu estou fazendo doutorado em processo, tem que escrever minha tese e ler a parada do processo. Qual que é a tese? Cara, porra, você vai achar uma banalidade, cara. É a fixação assim, o judiciário fica. Tu fez direito, Guilherme? Eu não lembro disso. Ou tu fez Fiz direito, direito. Fez? Então. Eu larguei a faculdade de direito, né? Eu sou um rebelde da coisa. Fui embora e fui pra filosofia. Perfeito. Tipo hippie, assim, sabe? Falei dos hippies. Exatamente, um hippie. Aí cara, as teses que o judiciário fixa, eu quero sustentar que isso integra a norma, então tem que ser respeitado por todo mundo fora do judiciário e tal. Grossíssimo modo Legal. é isso. Mas, enfim, tô precisando de uma bagagem maior agora. Aí, beleza, tem 1000 coisas para fazer no direito. Aí tem aquilo também daquela desordem. Tem uma galera que tem que cumprir seus deveres, concretamente, qualquer que seja, né? Mas o cara quer, porra, ficar estudando filosofia porque supostamente é mais legal e a gente vai ficar mais culto. Como é que eu compatibilizo uma coisa com a outra também? Entendeu? Isso é uma angústia real para mim e para todo mundo. É o que? Dividir tempo. E ao mesmo tempo eu vou evoluir na filosofia, lendo pouco. Eu falei com o Ítalo lá, pega aquela história da filosofia do Julián Marias. Beleza. Aí eu voltei lá em 2018, cara, voltei do Convívio Brasília e falei, cara, agora eu vou estudar 10 minutos por dia de história da filosofia, 10 minutos por dia de educação de filho, que eu peguei lá. Falei, também não dá pra ficar gritando com os moleques o dia inteiro, né? Enfim, que é outro drama. Cara, e aí, pô, beleza, eu comecei, mas nem aquilo eu achei muito palatável. Eu falei, cara, não dá pra eu só ler. Eu tenho a sensação de que eu teria que estudar que nem eu estudo direito, resumir, decorar, entendeu? Eu fico nessa... Pô, aí de alguma medida eu falei, cara, vou desistir disso. Mas, por outro lado, eu falo, eu vou ser raso a vida inteira, entendeu? Como é que a gente compatibiliza isso? Isso é o grande drama. Sim. Esse é o drama de todo mundo, mas assim, sendo muito resumido aqui, porque isso daí é uma coisa que demanda bastante para estudar. Primeiro, é importante todo mundo, e isso eu trabalho
com criança, certo? Dos 10 anos, e é visível. Eu já tive aluno de 14, 15 anos que lia Platão com facilidade. Então, é perfeitamente possível desenvolver a filosofia muito bem. Mas, assim, primeiro, dos 10 anos eu já trabalhava isso. Tem que ter um horário diário de leitura. Todo De dia. leitura e estudo. E esse, todo dia. Se uma Tem pessoa passou um filosofia. dia... Não, é aí que eu vou chegar. Na verdade, você tem que todos os dias estudar o assunto da sua profissão. No caso dos alunos era, por exemplo, o conteúdo da escola, mas todos os dias você tem que estudar o assunto da sua profissão. Sim. Não pode passar um dia... Porque, assim, também no direito tem muita isso é inevitável, faz parte da atuação profissional. Ao mesmo tempo, todos os dias você deveria ter uma leitura, uma ou duas leituras a mais além dessa. Essas outras duas leituras, basicamente, seria o seguinte: uma leitura que fosse mais filosófica, mais focada, tivesse relação com a sua área de atuação profissional. Então, no seu caso, por exemplo, o mais interessante seria a filosofia do direito. Esse é o mais interessante para começar. Por quê? Vai ter mais conexão com o que você já está fazendo, então é mais fácil fazer a ponte. Sim, lógico. Por isso que é uma má ideia, às vezes, pegar uma história da filosofia para o cara que está muito entranhado na profissão, o cara pegar uma história de filosofia. Eu, por exemplo, você me perguntar assim, o que eu vou ler? Cara, você está entranhado no processo, eu ia te passar, por exemplo, o Zé Pedro Galvão de Souza, sei lá, Raízes da Crise Política Brasileira. É um exemplo. Ou então, o Brasil, Mundo Spam. Eu ia passar alguma coisa que tivesse a ver com direito natural e direito positivo. Pra você começar a fazer o... Enfim, o Zé Pedro Galvão de Souza é um cara, tem outros nomes da filosofia do direito, então um livro do Javier Vada, Lições Propedêuticas do Direito, sei lá. Passaria uma coisa assim. E aí, uma terceira leitura, basicamente é uma leitura que aí é uma leitura que eu colocaria menos tempo para ela, certo? Então, comparado com as outras duas. Assim, a primeira varia muito da fase que você está. Por exemplo, o cara está no mestrado, o cara está no doutorado, o cara está não sei o quê, ele vai ter que ler mais. Então, a duração da primeira é muito variável. Da segunda, se você ler todo dia, de meia hora para uma hora, de uma leitura mais filosófica, você adquire muita cultura. Em um ano, lendo meia hora por dia de filosofia, você lê muita coisa. Então, assim, vamos supor que você esteja estudando 3 horas por dia, certo? Supondo que você está estudando para uma coisa assim que é pesada mesmo, tipo um mestrado, não sei o quê. Cara, você consegue ler 2 horas e meia, entendeu? Do conteúdo do negócio. Meia hora, daí você dá. Exatamente. Hora, então eu acho que é isso, de meia hora a uma hora de um conteúdo mais filosófico. E daí, a terceira leitura, eu faria uma leitura que seria ou de cunho espiritual, entendeu? Ou uma leitura de lazer, que também às vezes pode ser dividido as duas coisas, certo? Que seria mais literatura. O Instagram não serve, não tô contando nisso daí. Essa terceira leitura pode ser 15, 20 minutos, mas seria no sentido do cara ter realmente uma coisa que tire a cabeça dele, que quebre a cabeça dele do estudo mesmo. Então, sim, esse é um projeto assim, mais viável para um cara que está assim, um cara que não é monge, que não está assim, eu acho que é mais por aí, entendeu? Então eu sempre recomendei assim, falei, cara, você vai pegar 3 horas do seu dia, você vai estudar 3 horas do seu dia. Fala, cara, mas 3 horas do meu dia é muita coisa. Bicho, para o cara que quer ser profissional 01, entendeu? Não, é assim que funciona, não tem outro... Tu dorme quantas horas, Guilherme? Eu durmo, deixa eu ver... Com o bebê acordando sempre, não, depende bebê, na teoria. Na teoria são. Na teoria das 11 ou meia-noite até as 6, 7 horas. Então, umas 7 horas por dia, assim, na média, mais ou menos. A Catarina tá acordando às vezes às 5, então às vezes a gente tá dormindo. Exatamente. Não, eu não uso despertador há 3 anos quase já. 2 anos assim, cara, de 6 horas, 7 horas. Assim. Acorda às 6, Mas é isso. Mas assim, basicamente, se o cara só estuda para o assunto do concurso ou do mestrado, do doutorado, o cara fica doido e ele rende muito menos, cara. Porque é estressante. O conteúdo que você tem que estudar para um mestrado, para um concurso, estressa a pessoa e ele não te permite voos mais altos da cabeça. Então você fica com a cabeça ali, chega uma hora que começa a ser contraproducente. Então se você não alternar a leitura todo dia com outras coisas, você fica doido. Isso aí eu já vi muito. Meu pai, a gente ia lá dar aula no concurso, e daí você tinha caras que eram concurseiros que estavam começando a ficar doido, cara.
cara tá Eu 10 fiquei anos no doido, pô. concurso e... Eu fiquei doido É, com um ano, porra. Aí que é eu super conheci o comum, Ítalo. cara. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, inclusive. Ah, que bom. Mas assim, ponto é esse, cara. O que acontece é isso. Você precisa, de fato, alternar as coisas todos os dias. Então precisa ter uma rotina de estudos ampla, com um bom horário, via de regra para grande maioria das pessoas. Com silêncio, certo? Com filhos é fácil? Não, mas bota eles para Porra, não dormir é. cedo, cara. Bota eles pra dormir cedo e toca o pau, entendeu? Tem que ser É. assim, bicho. Tem que dormir. Aqui, 18h30 já tem que estar começando a botar as crianças pra dormir, Aqui também. senão não Isso aí. vai. 7 horas Então, estão dormindo, brother. A minha vida é isso começa às aí que tem que 19 ser. horas. Pois é, daí você tem 19, 20, 21, você tem tempo pra caramba. Então, assim, o Tem. fato é que é por aí que o pessoal tem que ir, entendeu? Agora, tem muita gente, cara, e isso tem que tomar cuidado. Tem muita gente que é bem intencionada, mas que quer tratar a filosofia, não sei o que, como uma coisa assim muito Torre de Marfim, entendeu? Se for por aí, aí parece impossível, sabe? Então tem que ter o guia certo, cara. Mas assim, resumindo, vida intelectual é isso, é horário diário, estudo, silêncio, nota. Sim, tem que tomar nota de tudo. Tem que tomar nota Até a parte de literatura, leitura espiritual, é opcional tomar nota, entendeu? Mas a leitura filosófica, leitura não sei o quê, tem que anotar. A melhor coisa é o seguinte, quando você vai resumir uma obra, tem que resumir todos os capítulos, entendeu? Capítulo por capítulo você tem que ter o resumo. E tem que fichar as principais ideias mesmo, entendeu? Tu Pegar faz e isso com resumir elas. todos. Tu faz isso com tudo que tu leu? Faço com isso, com tudo que eu leio, capítulo por capítulo. Eu testei isso também colegial, porque o que acontece? Tudo que eu falo, eu fui testando com universitário e colegial, basicamente, a maior parte. Mas também pessoas mais velhas, eu já dei aula para cara de empresário, cara do ITA, então eu já testei com todo público. Quando você fala para o cara resumir o livro inteiro, vamos supor, pegar em termos de aluno de colegial, o cara fala assim, lê o livro inteiro e resume, certo? Em 5 folhas. E daí você fala para ele, lê o livro e resume para mim uma folha a cada capítulo. Claro. Quando você fala o primeiro caso, o cara vai muito pior do que no segundo. Sim. Porque existe um limite de atenção que a pessoa consegue ter, de retenção mesmo do conteúdo. Então, assim, se o cara não resume capítulo a capítulo, trecho por trecho, ele perde completamente o fio da meada. Então é importante resumir trecho por trecho. Sim. Então eu faço isso sim, com os livros que eu leio, eu resumo trecho por trecho. Claro, cada livro tem uma natureza. Por exemplo, você vai ler um código comentado, tem um tipo de perfil, você vai ler, cada coisa é uma coisa. Mas assim, tudo, não importa o que você vai ler, dá para você quebrar em partes Tu resume e resumir na mão? em partes. Tu resume a mão? Eu normalmente faço no celular. Hoje Eu tem muito preparo o áudio e aplicativo faço no bom, né, celular. cara? Evernote, tu usa Evernote? Tem um monte de coisa. Não uso Evernote, mas eu uso muitas notas do celular e vou resumindo capítulo por capítulo. Já é bom, né, Então cara? eu Às vezes a pego... gente fica esperando, se eu vou ter que pegar o computador, vou ter... Não, abre porcaria de Não, notas bicho. e escreve só pra tu lembrar, né, cara? Cara, eu simplesmente faço assim, leio o capítulo, depois vou lá, resumo lá nas notas do celular. Simples assim, mas isso daí já faz uma diferença brutal, porque daí depois eu tenho que voltar no negócio, cara, Sim, não tá dá lá pra o lembrar capítulo. nada. Eu não lembro nada, brother. Nada. Tu É, lembra das coisas? Tu vai revisando? Tu revisa isso ou tu eu fala, lembro já li tudo, isso em algum lugar e... eu leio tudo. Eu leio, inclusive, muito rápido, né, mas isso não é o mais comum. Normalmente, assim, agora eu leio, assim, 1 hora, umas 100 páginas, né, mas isso não é o mais comum. Mas, Gibi? mas assim, não, é qualquer coisa. Que isso, cara? Eu leio em inglês também nessa velocidade. Latim, grego, italiano, espanhol eu leio um Tô indo pouco mais embora. Eu devagar. tô indo embora. Fica com a galera aí. Pessoal, fica aí, galera Mas do tem latim. técnicas, você sabe que um amigo meu estava testando, Que tem isso, cara? técnicas para melhorar a leitura também. Eu Não, conheço grego eu algumas leio também. muito devagar. Tipo assim, uma palavra por vida. Algo desse tipo. Não é Cara, tão difícil. Hoje eu estava traduzindo norueguês, cara. Eu comecei, eu nunca estudei norueguês na minha vida, mas pelas outras línguas que eu conheço, eu comecei a deduzir assim, as palavras, sabe? Como você falar, como você falar. Mas isso, cara, assim, sobre nossa. leitura. Existem técnicas de leitura para você ler melhor. Eu não garanto que a pessoa vai ler desse modo, assim, porque assim, no caso, eu leio linha por linha, certo? Eu não leio passando o olho. O que acontece? A gente tem muito vício de leitura. A gente fica indo e voltando o olho muitas vezes na frase, certo? E isso reduz, assim, cansa muito a vista, entendeu? Então tem muita gente que cansa de bobo, porque, na verdade, assim, claro,
O ideal é você conseguir visualizar o campo de visão, o máximo de palavras possível, certo? E não voltar. Você tem que forçar o seu olho a não voltar. Você tem que ir para a próxima linha e ficar treinando isso até você conseguir não voltar o olho. Porque se você ficar voltando o olho, o seu olho cansa e aí você consegue entender menos o que está na página. Então você tem que fazer. Isso é exercício mesmo. Praticamente ninguém passa isso para as pessoas. Mas não voltar o olho, como assim? Eu não Quando você lê releio uma ou frase, meu olho não não vai? reler, exatamente. Ah, sim. Você tem que se forçar a passando o olho pela linha uma vez, você já ir para a próxima tendo o conteúdo da linha anterior. Demora, isso não é uma coisa que você precisa treinar bastante tempo para a pessoa. Porque assim, a gente naturalmente vai passando o olho e volta e relê aquela palavra, depois vai, entendeu? Sim, sim. É uma coisa natural. Tem gente, às vezes, que volta o olho 3 vezes numa mesma linha. Essas técnicas de É leitura comum. dinâmica que o nego joga aí. Outro dia apareceu um cara na internet vendendo pra mim, me amolei a leitura dinâmica, pá, tua vida Eu toda. acho a maioria é furado, porque a maioria, na verdade, ele está ensinando você a pular coisa, não sei o quê. Então, assim, o que não é furado nisso daí? Quando o cara ensina você a não ter vício de leitura, entendeu? No caso, aquele livro, Como Ler Livros, do Mortimer Adler, é muito melhor, às vezes, que essas técnicas, porque ele fala essas técnicas que nem eu estou falando aqui, sem ser enrolação, entendeu? Porque Sim. pular a palavra, não sei o quê, isso não é tirar vício da leitura, isso daí é simplesmente dar um migué, entendeu? Não, então tu lê 100 páginas por hora lendo a integralidade das 100 páginas? Eu leio a integralidade das 100 páginas. Mas no meu caso, daí é o seguinte, eu fui treinando e ampliando o meu campo de leitura, por exemplo, porque assim, você pode num golpe da vista ver uma, duas palavras, certo? E aí eu fui treinando para aumentar o meu campo de visão, e daí eu leio a linha inteira. Então eu leio linha por linha, né? Então o meu olho ele não fica passando de lado, eu leio para baixo, assim. Mas isso não é o mais... Me passa esse aplicativo aí, ô, Guilherme, do Linha por... Mas assim, basicamente isso daí não é o mais comum. A gente fez um teste no trabalho outro dia, certo? Um amigo meu estava fazendo, que ele pegou o campo de visão de várias pessoas ali e começou a ver, cara, quantas... Tipo, ele botou uma planilha de Excel e falou, quantos números num jogo de vista você consegue ver? Daí ele fez tipo, o Excel ficar mudando lá para testar, sabe? Daí no caso, assim, um leitor, a gente percebeu, quem lê muito e estuda, faz fichamento, faz não sei o quê, o campo de visão do cara cresce, entendeu? Então quem tem hábito de leitura diária, com o tempo, seu campo de visão começa a crescer. Se você for tirando os vícios, é uma coisa natural. Então assim, leitura... Cara, se o cara lê 2 horas por dia, tô falando de 2 horas por dia, não tô falando de 8, não tô falando de 22, porque concurseiros tem o cara, eu vou ler 40 horas no dia, entendeu? O cara acaba que leu 10% das horas de leitura útil, né? Então não adianta. Então esse é o outro lado da problema. Então assim, se o cara lê 2 horas por dia, em um ano, isso eu garanto para qualquer um, porque na prática o pessoal não faz isso, entendeu? Eu truco o cara que fala, não, eu leio 2 horas por dia. Não lê, cara, não lê, bicho. Não é assim que funciona. Mas lendo, em pouco tempo começa a crescer muito o campo de visão, a fluidez, a prática é tudo, A né? prática ajuda também, né? Então o primeiro ponto é leia, né? Leia muito. Todo dia, o mesmo horário fixo. Igual o bebê, cara. Você tem bebê, sabe? O bebê tem que fazer as coisas no mesmo horário, senão ele começa a chorar. O adulto é a mesma coisa que a gente não chora. Alguns choram também, mas daí é frescura demais, né? Mas assim, tem que ler todo dia no mesmo horário, cara. Isso é um negócio... Sempre suspeitei, Ana Clara, o que estão falando aqui? Não, a Ana Clara falou que tá de prova de que tu é um X-Men. Ela não acreditava. Agora no recesso que ela tá descobrindo várias coisas, entendeu? Ela achava que eu dava migué à minha esposa, né? Daí ela agora começou... Tu lê em casa, Guilherme? Lê tu aqui, lê no trabalho? Tu faz como? E ela não abre a porta, não, digamos, com os filhos? Isso não acontece aí, em Curitiba? Ah, acontece, com certeza. Aqui na Miami brasileira. Cara, eu aproveito todas as chances que eu tenho para ler, né? Todas as chances, assim. Minha esposa ajuda bastante. Por tal, isso que demora tanto para abrir o Instagram, né? Quando responder o Instagram. Não, isso não respondo tão rápido, não. Onde eu tô no feed, onde eu tô nesses stories respondendo esses malditos aí que estão vendo a live, o Guilherme tá lendo esses negócios aí que ele falou, que eu não sei nem repetir o nome, né? Não. Amanhã eu vou começar a ler, hein? Tem que ler todo dia. Cara,
Você provavelmente já lê bastante, é questão mais de botar ordem. Isso vale para todo mundo, a maioria das pessoas já lê. O que o pessoal lê do Instagram, se fosse em livro, já Puta, dava para o cara ler um tratado por dia, um entendeu? monstro, exato. É uma perda. Isso também tem a ver com o aproveitamento do tempo, né? Total, né, Guilherme? Não vai ter milagre. Tem que cortar na Cara, eu uso carne. bastante Instagram, eu uso bastante YouTube, eu uso bastante as redes sociais. Assim, só que o ponto eu não uso a ponto de eu largar o meu tempo de leitura, entendeu? Porque se Sim, acontecer isso, daí ferrou, né? acabou. Assim, Exato. em termos bem, sendo muito prático, né? Sim, a Carol até fala, pô, tu lê muito rápido. E às vezes eu tava lá nas férias, no Réveillon, aí eu tava com um livrinho de direito. Assim, eu vou pegar uma parada que eu já sei o tema, mas eu quero ler só o que tem de diferente no livro. Aí eu leio muito rápido. E pode estar o pau quebrando em volta que eu vou assim, ó, isso aqui, eu marco o que importa, entendeu? Aí eu leio rápido. Mas a questão é, cara, você lê lá as 100 páginas. Você não decora as 100 páginas por óbvio, né? Não, exato. Aí a chave é ali, rápido, compreendendo a coisa, não passei o olho pensando em outra coisa, mas li as páginas, né, efetivamente, e eu resumo as ideias principais. Exatamente. Essa que é a Exatamente. dupla da Capítulo coisa. por capítulo. Tu não vai lembrar É, tudo, tu vai lembrar o resumo é, depois. exatamente. Claro, claro. Só que assim, aí que tá o nó do resumo. Você tem que fazer porque assim, o primeiro nível, você entende o que as palavras querem dizer, certo? Sim, Um segundo nível da leitura, você começa a entender qual é o argumento do autor. Porque quais são as ideias chaves mesmo, qual é a sequência lógica. Na verdade, quando você lê um texto, você não tem que decorar os exemplos fazem parte para ilustrar, você tem que entender qual é a sequência lógica. Às vezes tem texto que são 200 páginas, mas a sequência lógica se resume em uma página. Que sim, na verdade o ponto todo é assim, você tem que ir aprofundando sua leitura para você conseguir falar qual é a sequência do argumento, entendeu? Ah, o argumento do cara é o seguinte, bom, a beleza existe, se a beleza existe, ela pode ser aprendida de maneira X, Y, Z, e então logo a arte só é bela se ela seguir tal padrão de beleza. Pronto, isso é uma sequência lógica, isso não é a mesma coisa que você resumir, porque assim, o cara vai resumir e vai falar assim, ah, o autor disse que os quadros do Rafael são bonitos. Não, isso não é o argumento central, isso não é o ponto do... isso é um... Então, Sim, então, entendi. assim, quando você resume o capítulo, você tem que pegar a sequência lógica. Daí, se você tiver a sequência lógica, daí em uma página você resume o capítulo de fato, entendeu? Então é isso que você vai lembrar. Claro, você não vai lembrar todos os elementos de uma obra, mas você consegue lembrar o livro inteiro se você souber a sequência lógica de cada capítuo. Sim, isso já é Então, muito, né? Isso é o que dá não, pra isso fazer. aí Muito, muito. é mais do que 90% das pessoas pegam na leitura de um livro. Grande maioria das pessoas não pega livro, não pega tanto conteúdo assim no livro. Por quê? Você vai passar. Cara, a grande maioria das pessoas faz o quê? Ela vai lendo de maneira meio desenfreada, entendeu? Daí volta o olho, daí cansa, daí fecha o livro, daí começa outro, daí. Tipo, a coisa é muito desordenada. Então o que acontece? Na hora de resumir, não sai, entendeu? E aí Então mistura. tu resume por capítulo. A tua orientação é fechei o O ideal capítulo e é esse. resumir. Sim, e se o É. capítulo for enorme? Resumo por Você pode tópicos antes? quebrá-lo Pode ser, também, pode você ser. pode Mas quando tu quebrá-lo, lê é. 2 horas direto, lendo e resumindo, tem intervalo? Não, é normal ter intervalo. Cara, é que assim, novamente, isso vai muita pessoa. Tem pessoas que são mais condicionadas, tem personalidades diferentes, temperamentos diferentes, tem pessoas que são mais acostumadas a conseguir sentar Sim, numa ida só e ler. Isso vai muito da pessoa. Às vezes a pessoa vai, bebe uma água. Eu, por exemplo, preciso me hidratar enquanto eu leio, entendeu? Tipo, parece bobo, cara, também. mas assim, cara, faz uma diferença desgraçada me hidratar enquanto eu leio. Então são coisas bobas, mas assim, que fazem diferença. Assim, eu consigo ler assim numa lapada só assim também, é muito variável. Mas assim, via de regra, Sim. o que eu recomendo é mais assim, não tanto o que eu faço necessariamente, porque também o meu caso é um pouquinho diferente, mas normalmente o que eu testo com os alunos, né? Porque daí eu confio mais, porque daí eu vou Sim, testando e vendo se funciona, né? Eu sim. sei que o cara lê 2 a 3 horas por dia funciona. Mais que isso, eu nunca vi eu nunca vi, pode existir, mas um case normal, uma pessoa normal, ler mais do que isso e reter o conteúdo. Eu nunca vi isso. Nunca. Sim. Exceto situações assim, muito. O cara faz isso por uma semana porque ele tá Não, desesperado e mas, daí pô, quando eu funciona. estudava para concurso, eu ficava olhando que não era livro, eu ficava olhando aquela porcaria o dia inteiro também.
Até o dia está, inteiro, mas mas não é. Mas assim, pensar em vida intelectual é impossível, Bruno. É muito denso a coisa. Uma coisa não deve com outra. Outra coisa é ler um caderninho esquematizado, outra coisa porra, um lógico. texto. Texto cansa muito mais, né, cara? Cansa. Lógico, é diferente a coisa. Mas muito do cansaço, eu insisto, isso, pessoal, Hábito. é vício de leitura, hábito e o foco intelectual nas coisas erradas. Tipo, a dispersão intelectual. Porque assim, como a pessoa não está procurando, qual é o argumento, o que esse cara está querendo me falar? Você tem que pegar o texto e falar o que esse cara está falando, qual que é a... Sim, e ainda um outro detalhe, Olha o depois teu que você pai acaba o aí. resumo do Aí, livro, Rodrigo, na boa, esquece. Nossa live foi olha aí, cancelada. Agora é Guilherme todo dia. Pô, o cara é um monstro, cara. Na moral, velho, se algum filho meu virar metade do Guilherme, eu já tô satisfeito, cara. não, que é isso, pô. Meu 12 pai que é, anos eles ó, vão estar aprendendo de consórcio comigo, que eu já vi que a receita é essa. Esse é o único propósito que eu o tirei da negócio é... live. Cara, meu 12 pai tinha anos uns de exemplos muito consórcio. loucos que ficaram na minha cabeça, de helicóptero que cortava o nariz das pessoas, entendeu? Um negócio muito louco, assim, era... Imagina a criança, eu achava engraçado. Viu? Não, as coisas toda doida que contava. Ele ia para Salvador, meu pai levou para Salvador para viajar o Brasil, era divertido, pô. Mas enfim, é, cara, resumindo, tem muito a ver com isso. Depois que você acaba de entender o conteúdo do capítulo, dos livros, certo? Você entende o resumo do livro, aí vem a etapa de você dar a sua opinião sobre o livro, de você começar a julgar o que está no livro. Mas só depois você dominou o livro, pô, porque a galera vai lendo o livro e já debatendo com o livro na largada, entendeu? Sim, sim. Claro, se o livro é ruim, você já vê que o livro é ruim, já deixa de lado e Mas vai pra tu procurar outra saber coisa se é bom melhor. ou ruim, Guilherme, tu tem que ter uma bagagem, cara. Tem Eu que ter só bagagem, consigo bicho. saber se é bom ou ruim se eu estiver lendo sobre o tema que eu li, porra, suficientemente, que no caso é precedente. Mas é isso. Fora É disso, isso. eu vou ter que ler tudo para raciocinar e depois eu não tenho condição de julgar nada. A gente não tem condição de julgar nada no começo, né? Você tem que procurar referências de caras que têm boas referências, né? Sim. Porque também ler lixo atrapalha, mas mais do que ajuda, né? Não Esse é é um qualquer problema leitura que é também. boa. Como é que vai saber o que é para ler? Você lê Tem que os caras procurar ruins? gente. Tu lê Nietzsche pra bater no Li cara? Nietzsche. Li para bater no Nietzsche, eu li. Li bastante. Inclusive, uma vez eu cheguei num grupo de filosofia, foi ótimo, cara. Tava todo mundo fazendo apologia do Nietzsche. Eu falei, cara, eu adoro. Pô, Nietzsche, eu tinha umas frases legais aqui dele. Por exemplo, Todo mundo só tem frase do Nietzsche, é isso aí. É só frase, aí eu 5 comecei, frases. mas é que o Nietzsche escreve por frase. Daí eu cheguei lá e falei, gente, ó, tem umas ideias muito legais aqui do Nietzsche e tal, aqui para o grupo de filosofia, isso lá no mestrado, né? Aí eu falei, quais ideias? Pô, cara, por exemplo, que as mulheres são ignorantes. Aí o cara, como assim? Não sei o que. Eu falei, pô, ideia do Nietzsche, cara, vocês não leram aqui? Daí a gente ficava O Nietzsche é jogando um lá. lixo, cara. Pô, no meu É curso um de lixo, formação, eu ouvi uma palestra inteira, puta, de um animal, é cara, insanidade. falando do Nietzsche, Nietzsche. A palestra, ele o tema era o odeia. seguinte, direito penal brasileiro. O cara ficou falando que São José é o maior corno da história e citando Nietzsche. O cara ficou 1 hora, bro, batendo. É É um insuportável. Nietzsche odeia. Nietzsche acha as empobrecimento mulheres imbecis, ele acha intelectual os cristãos surreal. imbecis, ele é uma porcaria. Então, assim, sim, eu leio. Só que o que é que eu recomendo para as pessoas? Primeiro você lê o bom. Depois que você tem uma certa Não, isso é fluência óbvio, no bom, claro, pô. você lê o ruim. Eu não vou ler o Esse é ruim o negócio. nunca. Eu quero o bom falando do ruim, se possível. Já me facilita Exato. bastante. Aí depois, eu só fui ler o Nietzsche, o Marx, não sei o que, depois que eu já tinha fluidez na filosofia tomista, na filosofia de Platão, em outras coisas. Daí eu fui ler os Tu caras leu a para Suma ter. Teológica toda? Acho que já, porque eu nunca peguei. Não é um livro que eu nunca Sim. sentei e li, mas eu tô lendo há 8 anos, assim. Então, teve uns Muito anos, uns bom. 3 anos que eu lia todo dia. Então, assim, eu já devo ter lido todo, eu acho, essa altura. É difícil saber, deve ter alguma pergunta que eu pulei, assim, no meio do caminho, mas a maioria, 90, 99% eu já li, sim, acho que já. Olha, a Soma Teológica é um livro, assim, é que, novamente, como a gente está numa cultura muito. As pessoas estão sendo doutrinadas para ser ignorantes, Sim. a gente é meio gado na cultura atual. É um fato que a gente foi treinado para ficar burro, entendeu? Isso tem a ver com o Sim. sistema de ensino, tem a ver com um monte de coisa. Mas a Suma Teológica não é um livro tão complexo assim, né? É um livro Sim. introdutório. Sim. Mas Manualzão. assim, mas não é livro introdutório para nós, porque a gente. Não, pra mim Eu, é por um exemplo, bagulho eruditíssimo de ler. a minha formação escolar eu não aprendi nada que me desse ferramentas para isso. Sim. Agora, então isso daí é uma coisa que a gente vai ter que correr atrás. Mas, ó, eu comecei a estudar mesmo Tu tá lá trabalhando para lá os 20 no. Tu tá anos. trabalhando lá no colégio aí de Curitiba? Tô trabalhando no colégio.
Esses moleques desses Fiquei um colégios ano vão sem dar aula sair no colégio, eu monstro? fui atrás. É. Esses moleques vão sair bons desses colégios? Cara, saem muitos. Eu tenho uns Do que aparecem fomento? aqui de vez em quando na minha. Tem uns que aparecem aqui de vez em quando na minha timeline que os caras tão monstros, assim. É, viu? Assim, colégio não é. O colégio não faz milagre, depende também dos pais de quem é o menino, certo? Você não Lógico. consegue pegar, às vezes, o menino tá totalmente zoado e fazer ele virar um Não, gênio. lógico que não. Mas eu tenho uns cases, assim, nos alunos meus, vários cases, assim, de cara que o cara subiu muito, assim mesmo. Cara, se no Colégio de meu fomento é colégio bom. tivessem me estimulado a ter uma vida intelectual mínima, eu teria tido. Ninguém me É. estimulou. Eu fazia o que o colégio mandava, cara, né? E aí eu acho que é um hábito também que tu cria lá atrás que tudo facilita, né, Guilherme? Quanto antes, melhor, né? Não, quanto antes melhor. Eu comecei só com 20 anos a ter uma vida intelectual, certo? Sim, Então eu não comecei tão cedo assim. Foi cedo, mas não foi sim, tão cedo quanto os meus alunos, por exemplo, começaram 5, 6 anos mais cedo que eu, né? Então isso é uma coisa que não é tarde demais, entendeu? Muitas sim, vezes não é tarde demais para o cara começar. Só que, claro que facilita, é outra coisa, né, cara? sim, Assim, o menino que está com 15 anos lendo Platão, depois quando ele tiver 30 anos, ele consegue ler qualquer coisa, mas isso é... Mas novamente tem a ver com o hábito também, viu? sim. Agora, vestibular, o que eu percebi? O cara que tem vida intelectual, o cara que estuda todo dia, se o cara estuda 2 horas por dia, ele faz o vestibular, cara, como se fosse um... Para ele vira piada, entendeu? Então, só que daí o outro que fica noiado lá, só estudando vestibular, e chega faltando um semestre para fazer o negócio, o menino não passa. Concurso é o mesmo princípio. O cara Sim. tem uma vida equilibrada de estudos, saudável, não sei o quê. No longo prazo, e se ele desenvolve a inteligência de fato, no longo prazo tende a ser muito mais efetivo, né? Se o Sim, cara o cara é intemperado, sai que nem um louco desenfreado, ele tende a se quebrar, entendeu? Claro, sim, são períodos. claro, Assim, não claro. sou também. Não julgo também o cara que dá uma maratona de uma coisa que eu acho que também faz parte da vida isso daí. Só que assim, em algum momento alguém tem que parar e falar, bicho, eu vou mudar minha vida. Então eu vou fazer uma vida intelectual, o nome é vida mesmo, não É. é uma vida, mas tem que reformar a sua vida, né? Ô, Que Guilherme, nem aí ser tu. pai, bicho. É, Foi pai, muda tudo, né, cara? muda tudo, mas parece que começa, né? Como é que era sem ser pai? Eu fico pensando nessa galera que tá reclamando da quarentena sem filho em casa, Bruno. Se eu tivesse sem filho em Ah, é casa na muita quarentena, eu frescura, né, tava no cara? terceiro livro já, Bruno, escrito. Certo? A sociedade atual é Certo? muita frescura também. Sim, e não, viu? Porque também muito da gente é o filho que dá Não, não, a eu casca pra você hoje, fazer. exatamente. É, Na época eu ia estar, caraca, cara, é, tô muito cansado, Netflix tá. exa Ó, não. exatamente. Não, eu não sei como é que eu era antes dos filhos, mano. É isso aí mesmo, é a vida que vai dando as porradas, a gente vai. Santa paulada. Ô, Guilherme, duas perguntas aí, cara. Uma que a galera tá ensandecida, falando, fala de vício de leitura, fala de vício de leitura, dá uma pincelada aí. E a segunda pra mim é, e como é que eu crio um itinerário de leitura? Tu tem um itinerário, tu vai caso a caso? Dia É, primeiro de maio eu vou lançar um guia de estudos, né? Então procurem lá na minha página do Instagram que eu vou anunciar. Dia primeiro de maio eu vou lançar. Eu fiz um guia de estudos para quem quer começar. Com tudo, eu fiz ali história, filosofia, arte, música, eu fiz de tudo, assim, fiz um guia com várias indicações aí de estudo para quem está começando, entendeu? Tem livros de dificuldades variadas ali e tal, mas aí eu vou dando aula sobre isso, explicando para o pessoal que tiver interesse. Então, sobre itinerário, eu vou produzir já de imediato para quem é do direito, quer dizer, a filosofia do direito. José Pedro Galvão de Souza é um brasileiro recente que é muito bom. O próprio Visgandra tem livros bons, então assim, a gente já aquele saiu do Ives algumas de dicas, né? Ética de Aristóteles a É Tolkien, legal, tu é já leu? legal. É Esse eu legal, é tenho. legal. Assim. Eu só folhei, eu não peguei e Sim. li assim, o livro, mas eu achei bem legal, assim, dei uma folheada, eu achei muito legal. Então, assim, tem livros legais, assim, para quem está começando. O outro é vício de leitura. Então, mais comum vício de leitura é esse de ficar indo e voltando com o olho, certo? Outro vício que as pessoas têm é ir lendo e daí começar a devagar antes de terminar um ciclo de leitura, certo? Então, por exemplo, uma coisa é você termina um capítulo e você começa a refletir o capítulo para resumir para tudo. Isso é uma coisa de bom grado. Tipo, não é para você pegar um livro e ler numa lapada só. Isso é um vício, na verdade. Não é, a não ser que o cara seja um absurdo, que nem São Tomás fazia assim, lia o livro inteiro e daí decorava todas as passagens do livro, mas isso não é o Perfeito. cidadão normal. Então, normalmente, você lê o capítulo, você para. Então, a galera lê um parágrafo, para ficar divagando sobre o parágrafo. E isso é meio vício, na verdade. Você tem que guardar aquela ideia e continuar
para ter uma fluidez. Você não precisa parar no capítulo final, mas que seja meio capítulo, mas tem que ter uma fluidez na leitura. Então, perder fluidez é um vício, né? Ficar voltando o olho é um vício. É um vício ficar... aí. Então, assim, quanto a vocalizar ser ruim ou não, assim, via de regra, leitura dinâmica fala para você não vocalizar é muito ruim e tal. Sim, você pode tentar se condicionar a não vocalizar a palavra, sim. Mas também, não necessariamente a vocalização destrói a fluidez por si só, entendeu? Eu não acho que esse é o principal vício. Porque, assim, naturalmente, na verdade, texto é um tipo de discurso, certo? Então, na verdade, ele emula a linguagem falada. Para vários tipos de texto, você tem que ter a linguagem falada. Então, assim, Claro. então, assim, não necessariamente vocalização é o maior vício, mas pode ser, mas é algo que, assim, se você conseguir uma fluidez maior, que você meio que transcenderia a vocalização, não é ruim, não. E, assim, basicamente, um outro vício de leitura muito comum que as pessoas cometem cara, parece bobo, mas é isso. A iluminação, às vezes, é ruim, certo? E a forma como a pessoa posiciona o livro para ler é ruim. A pessoa posiciona muito distante e tal. E daí, o que isso cria? O olho começa a cansar por causa disso, entendeu? Daí, o olho ficando cansado, o cara perde a leitura. Isso é um vício bobo, mas que faz toda a diferença. Então, assim, coisas assim que você tem que fixar o olho de uma maneira que você lê com clareza, entendeu? Sim. Então, esses são alguns vícios, mas tem outros também, mas sei lá também. Fala aí. Não, também o vício não é o tipo da coisa. Aí tu constata que tem o vício aí tu fica neurótico porque tu constatou que tem o vício. Também isso também não O ponto resolve é a solução. confusões. O mais importante que o vício é a solução. Então, assim, a solução basicamente é o quê? Hábitos de leitura, ler com fluidez, resumir, se forçar a ler cada vez mais, com maior foco de leitura, com maior amplitude de visão. Isso aí é uma coisa que demanda tempo, cara. Né? Bicho, cidade atual é muito imediatista. As pessoas querem resultado imediato para tudo. Mesmo. É isso, imediatismo. Não é assim que funciona nada. Nada. Não tem nada na vida que você consegue resultado baixo. Só porcaria. Só piorar. Piorar você consegue rapidinho. E-book ler no celular, indiferente, é pior. Eu acho pior, mas assim, ou é indiferente. Eu leio muito no celular. Contanto que só é bom ler no celular se tiver filtro de luz azul, entendeu? Porque assim, você tem que ver a tela do celular, as configurações e o filtro de luz azul. Porque se você não tiver isso... Porque se o celular tiver algumas propriedades, alguns celulares hoje têm. O meu, por exemplo, tem filtro de luz azul, luminosidade, que na verdade ele fica que nem o Kindle, praticamente. Daí, beleza. Mas se a luz do celular for atrapalhar, aí é péssimo, certo? Porque daí atrapalha. Então, e-book não é necessariamente ruim. Depende... Se ele está produzindo luz azul, o olho começa a se lascar. Isso aí é ruim, certo? Então, varia muito do... O livro físico... E o Kindle, eles não têm tanta diferença assim em matéria de olho. A diferença básica é assim, cara, o livro físico, você consegue segurar ele na mão, não sei o que, tal, ele é mais natural, digamos assim. Mas assim, basicamente, se o Kindle é uma invenção muito legal, assim, né? Um negócio que é bem bacana, assim. Quem desenvolveu o hábito é bom também. Eu leio em tudo também. Eu leio livro físico, leio celular, leio... pra mim eu já... Mas assim, luz azul é ruim. Esse negócio de luz azul é sério mesmo, né? É brincadeira. Hoje em dia os celulares estão vindo com essa porcaria da luz azul, porque os olhos vão ficando acabados, cara. E isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, pessoal. Mas assim, isso é meio frescura também, que a galera reclama de ler no digital... Mas fica no Instagram o dia inteiro com a luz piscando para todo lado. Então daí também não adianta, entendeu? Ô, Guilherme, aí você cansa o olho com aquelas cores do Instagram e não lê mais, né? Essa meia hora aí já está incluído os resumos? O tempo para resumir ou é depois? Sim, está incluído. Não, está incluído. Então, assim, meia para uma hora. Literatura entra nisso aí? Não, literatura seria os 10 minutos. 10, 20 minutos. Assim, no fundo, os tempos, se for fixar, seria mais ou menos assim. O primeiro tempo, certo? Leitura profissional. De 1 até no máximo 3 horas, assim. Seria o caso do case do cara que tá, tipo, meio, realmente, assim, mais desesperado com uma coisa, com uma situação tal.
Mas, via de regra, é entre 1 e 2 horas, né? O tempo profissional. Leitura filosófica, também por aí, meia hora até 2 horas, né? Mas também o meio termo é o quê? 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora, entendeu? E assim por diante. E literatura, cara, 20 minutos, meia hora, entendeu? Junto com a leitura espiritual, se for o caso, o cara pega Mas assim, a literatura aqui, nesse caso, é que o cara pode substituir a leitura filosófica por uma leitura da literatura. Às vezes é o caso do cara fazer essa leitura mesmo. Mas assim, literatura aqui eu tô usando... Vendo aquele documentário, o cara falou, cara, literatura abre a tua cabeça. E é verdade. Enriquece fundamental. muito, né, cara? O campo semântico, o Se ideário o do cara lê cara. literatura todo dia, é bom. Eu tô colocando poucos minutos, porque eu tô supondo que o cara tá puxando pra caramba Sim. no outro caso. Esse roteiro que eu falei agora é um roteiro pensando num cara que tá profissionalmente bem engajado. Cara que tá pegando firme profissionalmente. Para uma criança, para um aluno, às vezes é diferente. Às vezes vai ser mais literatura. Depende da fase da vida. É muito customizável, entendeu? Tô Sim. dando aqui parâmetros gerais para a pessoa ir no norte, sabe? Sim. E A faz literatura, sentido ter sim, abre a meta? cabeça. Faz sentido ter meta nisso tudo? Qual meta? Sei lá, eu vou ler Que em tanto tipo? tempo, vou ler tanto A meta é você capítulo. fazer todo dia É ter um isso, né? horário diário. Essa é a meta, entendeu? Porque O assim, importante é o meio. meta. Cara, porque assim, a meta assim, vou ler 40 livros. Cara, pra onde você colocar essas metas é que assim, você não vai provavelmente você não vai alcançar, porque na verdade é o diário que vai permitir, e pode desanimar. Cara, o tempo de leitura de um livro é muito variável. Assim, você não lê São Tomás na mesma velocidade que você vai ler o Tolkien, que você não vai ler na mesma velocidade que você vai ler o Processo Civil. É muito Sim. variável. Então, colocar meta desse tipo não é o ideal, não. O ideal é realmente o cara adquirir o gosto pela leitura diária. O cara sentir falta, sabe? Algum dia eu não li, naquele dia, cara, eu vou sentir falta. Essa é a melhor meta que pode ter. Fora disso, começa a ficar muito mecânico o negócio. Sim, sim. O que lasca a vida intelectual das pessoas é ficar muito mecânico, entendeu? Vira uma coisa mecânica, artificial, daí lascou, porque é para ser uma coisa prazerosa, não é para ser um negócio, uma extensão de paciência, entendeu? É para ser um negócio dinâmico, faz parte da vida. Então, claro, como tudo, igual música, começou, é uma encheção de paciência, começou a praticar música. Com o tempo, você está tocando as peças, é prazeroso. Então, tem uma curva de aprendizado, né? Lógico. E a arte que tu falou aí, eu tenho aqui eu tenho aqui História da Arte. Tu tem esse, cara? Do Gombrich. Bom? Não tem aqui em casa, é um bom livro, um bom livro. Eu discordo dele, mas... É que eu, por exemplo, eu não gosto de arte moderna. Então, assim, pra mim, o cara elogia arte moderna, eu já tô em outra... Eu sou bem mais... Eu gosto de arte medieval, clássica, barroca. A moderna, pra mim, já começou com risco, não sei o que e tal, eu já tô fora, entendeu? Até o Monet ainda vai pra mim. Passou daquilo, começa a virar mais abstrato que o Van Gogh, que o Monet, pra mim, já me perdeu, entendeu? Então, assim, Mas mesmo esses, cara, eu fui em museu em Nova York, não sei o que, por exemplo, uma hora eu entrei lá na parte de arte moderna, comecei a passar mal, cara. Daí eu desci lá, encontrei o Rembrandt, falei, putz, cara, voltei para a civilização. Então, enfim, a minha opinião sobre arte é bem mais voltada para o clássico, assim. Então, Sim, mas assim, eu botei lá uns guias, mas basicamente, assim, eu recomendaria pro pessoal ter contato com o barroco, com os movimentos mais clássicos da arte, e olhando os grandes nomes dessas pinturas e tudo. Música, a mesma coisa. O pessoal ouve muito o clássico, pouca gente vai atrás do medieval, do barroco, de outros movimentos, do clássico, assim Tu por diante. assistiu Então, a isso live daí do Belo ontem? Você assistiu a live do Belo ontem? Você gosta do Não, Belo? não, não. Pô, cara, tem que assistir, cara. O Belo é o Belo, né? Belo. Grande Bela. É clássico isso, né? Pra mim, é o Belo. Quando falam Belo em maiúsculo, então, é dele que estão falando. Ô, Guilherme, cara, eu acho que todo mundo, meu irmão, escuta isso e fica, pô, com o coração inflamado, falando, cara, como eu gostaria de ser assim. Na verdade, a gente tem essa sede dentro da gente, na verdade. E por outro lado, a receita é essa, né, cara? É simples, é óbvio, ter um bom itinerário, mas, pô, ter frequência, né, cara? Ter frequência com tudo, né? Não, é mais simples, só que o simples é o mais difícil. Se eu chegasse aqui e falar, gente, ó,
tem uma fórmula mágica para vocês, não sei o quê. Daí, assim, a fórmula mágica, cara, o simples é o mais difícil. Coisas assim muito mirabolantes, às vezes são fáceis, entendeu? Zé, você vai passar um mês, entendeu, na Itália, contemplando o Vaticano, não sei o que, daí você vai voltar, não sei o que. Bom, isso daí é meio mirabolante, assim, não é que seria ruim, seria... Bom, mas não é isso que vai te fazer intelectual, entendeu? Sim. Não é ter... Mesmo o curso da Austral até, deve ser ótimo, e é bom, mas não é um curso que vai te fazer isso, né? É uma... Cara, é uma disciplina de vida, e é isso que a galera às vezes quer fugir. Claro, é difícil pegar hábito, pegar disciplina? Sim, é difícil pegar hábito, pegar disciplina. Mas depois que pegou, o negócio vai embora, cara. Vai ficando mais fácil. Então, assim, não tem outro caminho não, cara. Mas, assim, o pessoal perguntou, itinerário montado para que idade? Aqui eu fiz o itinerário para adultos, certo? Mas já tem gente falando para eu fazer itinerário depois para educação infantil, para essas coisas. Eu vou me meter nisso daí depois tu pode também, fazer porque... um itinerário para colorir, entendeu? Que isso vende também. Vai vender, vai ter até marmanjo comprando o itinerário o meu tem para colorir. Né, amor? Aqui tem Aquabook agora, o moleque tem aguinha que pinta, não suja nada, aparece. Não sei se a Catarina tem isso, cara. Pô, cara, muito bom, muito bom. Pô, Guilherme, tu é o cara, meu irmão. Queria ficar aqui, sei lá, Não, que isso. Os discípulos lá de Aristóteles, ficar te ouvindo aqui o dia inteiro, cara. Não, que a galera isso, quer que pô. tu indique até literatura infantil aí. Tu dá uma olhada nisso, cara, pra... O André Assis aí, tu conhece o André Assis? Conheço. Monstro. Tu dá uma olhada nisso para as crianças e tal já? Quantos anos tem a Catarina? Sim. 2 anos. A Catarina tá com... tu vai fazer 2, E aí, já dá para fazer alguma coisa produtiva com esses bichinhos? Já, tem bastante coisa que dá para fazer produtiva, assim. Que assim, cara, educação, o primeiro e o segundo ano são muito chave, assim, né? Então, assim, você não trabalha currículo ainda, exatamente, Lógico. Porque as crianças não... Mas, por exemplo, a Catarina, ela ouve o Cancioneiro de Colombina, tem música renascentista, ela adora. Então, questão de apreciação estética dá para trabalhar muito bem com essa idade, né? Os contos, a Ana, a gente tem aqui o Esopo, tem vários contos super bons, então a gente tem os livros clássicos que a Ana comprou aqui até, não estão aqui do lado, mas enfim, tem contos aqui para a idade que são muito legais de trabalhar, então contos de fada, questão de estética e questões de piedade, de vida de virtude. Por exemplo, a gente bota ela para lavar louça, para arrumar a casa, para falar por favor, obrigado, desculpa, apertar a mão. Então, coisas assim essenciais. Ordem, então, higiene, basicamente, alimentação e sono. mas exatamente. Então, basicamente, assim, o que você trabalha com essa idade é muito questão de contos, imaginário e estética, assim, bastante arte, belo, afeiçoar a criança ao belo, né? Mas também conceitos, no sentido de você passar para a criança, por exemplo, a entender as palavras, aprender os conceitos corretos. A criança não capta a abstração tão profunda, então ela não pensa em conceitos tão abstratos. Mas os conceitos mais imediatos, ela consegue ir evoluindo, né? A Catarina, por exemplo, ela já está começando a dominar conceitos que são mais abstratos, que nem saudade. Isso, querendo ou não, já é uma operação intelectual mais complexa. Então, isso os pais podem fazer facilmente, fazendo assim uma escadinha, sabe? Primeiro aprender o que é água. Por exemplo, eu faço exercício com ela, que é ela me contar o dia dela. Sim. Todo dia eu tô fazendo esse exercício. Catarina, como é que foi lá? O que aconteceu? O que foi? E tal. E daí ela vai se esforçando para contar. Isso aí é meio básico. Maneiro. Mas, enfim... Pô, Guilherme, falta 1 minuto aí para acabar a live. Quero me despedir, senão vai cortar. Pô, cara, muito obrigado mesmo. A galera tá empolvorosa aí. Abre lá aquela perguntinha nos stories que a galera vai te perguntar tudo isso. Cara, obrigado aí por essa horinha, cara. É uma motivação absurda. Eu mesmo, a partir de amanhã, já vou começar e vou te encher o saco aí no WhatsApp. Vê se tu me responde antes do século 22 chegar. Não, pode deixar, pô, eu respondo. Eu demoro, mas respondo uma hora, entendeu? O negócio é esse, cara. Tarda, mas não falha. Pô, cara, obrigado mesmo, Guilherme. Você é um craque, meu irmão. Deus te abençoe aí. Não, eu agradeço muito aí. Não, foi espetacular. Você também conduz muito bem aqui a live. Sigam o Zé aí, o pessoal que
conhece que tem dicas ótimas e, olha, foi um prazer imenso, muito bom mesmo. Vamos marcar mais É, depois. Pô, isso aí é muito pô, tô importante, aqui, cara. É tô outro nível disponível mesmo. aqui, é só marcar que é um prazer para mim, pô. Valeu, Guilherme. Obrigado, meu irmão. Beijo pra todo Um mundo aí. abração, Fica Zé. com Deus, cara. Até a próxima.